Olá! 4 de junho, Dia Internacional da Criança Inocente Vítima de Agressões. Compartilho nesse dia em especial uma experiência clínica para refletirmos a respeito da nossa responsabilidade para não tolhermos a criatividade, a espontaneidade dessa fase em que a criança estaria usufruindo de pequenas e grandes alegrias que são massacradas por adultos que, na maioria das vezes, em boas intenções, acabam por tolir tão importante etapa da vida da criança. Nós já conversamos um pouquinho sobre o autoritarismo na educação. E esse caso clínico, ele vem permeando entre o autoritarismo e o abuso infantil. Nós atendemos esse caso com muito carinho e com muito interesse de poder ajudar uma criança tão pequena que foi levada até nós com a anamnese de depressão suicida. Em resumo, ao estarmos ali já há quase 4 meses de tratamento, sentada ao chão com aquela criança, que não tinha vontade nenhuma de brincar, mas nós estávamos ali brincando praticamente sozinha, conversando sozinha, fazendo de conta que a criança me respondia, até que ela tem interesse por um brinquedo em que ela esfregou e disse que apareceu ali um gênio do mal, que tomava um copo de água com um cheiro muito estranho, e depois disso que ele obrigava essa criança a brincar com o piu-piu dele. E então essa criança não tinha nenhuma liberdade a contar para os pais que dentro de um regime quase que militar, de autoritarismo da educação, ele não tinha segurança de que seria entendido e ele tinha muito medo de apanhar muito dos pais. Então ele decidiu parar de viver. Ele não tinha nenhuma evolução, nenhum rendimento escolar favorável. Uma criança que aprendeu a ler com 4 anos sozinho e com 6 anos não escreve mais nada. Vai e volta da escola de acordo com informações da família. Há alguns anos atrás, ia e voltava da escola sem ao menos tirar o caderno da mochila. Trago essa história com muito pesar e também com o resultado da eficiência da psicologia sistêmica, onde eu e alguns colegas podemos abraçar essa família, trazer os avós e ali inclusive podemos fazer uma reconciliação de valores. Lamentavelmente, essa pessoa que participava desse construto tão negativo de violência, onde acabou por tolir toda uma infância, foram 2 anos de sofrimento, 2 anos de silêncio dessa criança. Então houve ali algumas consequências, inclusive que envolveram o conselho tutelar. Sabe, muitas vezes nós não nos damos por conta que não adianta não sermos abusadores. É preciso entendermos que precisamos também não sermos autoritários ao ponto de que a criança não tenha segurança de contar conosco quando ela precisa de ajuda. A força, o medo, a imposição, a opressão, a intolerância, a inibição e a rigidez na educação pode afastar a criança do que ela mais precisa, que é se sentir acolhida e é confiar aos adultos que estão para cuidar dela, quando ela precisa confiar para expor uma situação tanto de abuso sexual, como era o caso dessa criança, quanto de abuso verbal, quanto de passar até fome. Eu atendi outra criança de uma família muito abastada,
que ela passava fome do meio-dia até a hora do jantar, porque ela não tinha a liberdade de buscar um alimento com as próprias mãos, de um armário lotado de alimento. Então eu deixo aqui essa reflexão curta, de que a nossa responsabilidade está além daquilo que nós não fazemos. Eu não sou abusadora, eu não grito com a minha filha ou com o meu filho, eu não sou aquele professor que grita em sala de aula. Não adianta o que nós não somos e o que nós não fazemos. É preciso refletir também qual é o nosso papel enquanto adultos, enquanto seres sociais, enquanto instituições, seja da família, das grandes instituições, família, escola, igreja. Quem somos enquanto cultura? O que podemos fazer para que não apenas o dia 4 de junho como hoje, enquanto Dia Internacional dessa criança inocente vítima das agressões, o que nós podemos fazer para que ela não passe pelas dificuldades de agressões sozinha? Outro dia no consultório, eu estava indo a pé e eu observei que uma criança aparentemente autista, ela gritava muito no quintal da sua casa. Por que aparentemente autista? Porque eu fiquei ali observando por algum tempo. E eu observei que as pessoas que cuidavam dela riam, achavam engraçado. E quanto mais as pessoas riam, mais a criança gritava. E como especialista de avaliação psicológica, eu pude entender ali que se tratava de uma situação de abuso. Abuso por não acolher uma criança que precisava ser acolhida na sua dor. Não sei por qual motivo que ela gritava. Mas sim, eu fiz uma denúncia. É preciso denunciar. Quando nós enxergarmos uma situação, seja de qualquer espécie de violência, muitas vezes nós identificamos violência como apanhar, ver alguém sendo surrado, ou ver alguém sendo sacudido, ou a violência sexual quando descoberta. São vários tipos de violência e a maioria delas são invisíveis. Para visibilizar isso, nós precisamos refletir sobre o nosso papel. É preciso estar atento no comportamento infantil. A criança por si só, ela irradia muita luz. Uma criança quando está bem, ela irradia luz no olhar, são olhinhos brilhantes. Ela fala, ela sorri, ela participa. Quando você perceber que a criança que você entra em contato, seja na sua sala de aula, seja na sua salinha da igreja, seja no meio da sua família, sabe aquele almoço de domingo, que fora da época da pandemia, muitas famílias tinham o privilégio de fazer e todos se uniam ali? É preciso observar se ali no meio da sua família, tão próximo de você, não tem uma criança que através de um olhar mais caído, não está pedindo ajuda. E às vezes não é através de um olhar caído, é através da bagunça, da inquietude, da ansiedade, das compulsões, aquela criança que senta e não espera ninguém comer, que briga, que tem raiva. É óbvio, pode ser uma questão misturada aí de limites e educação, mas estejamos atentos que na maioria das vezes pode estar ali um grito de um pedido de ajuda. Estejamos dispostos a ajudar, estejamos dispostos a ter um olhar além do nosso olhar e a cuidar das crianças, de forma que elas consigam crescer sem polir,
a sua criatividade, a sua habilidade, a sua segurança, a sua autoestima, o seu prazer pela vida. Outro dia atendi pessoalmente um casal em que tinha ali um histórico de abuso infantil. Quanta tristeza, quantos momentos que foram perdidos, porque a ligação da sexualidade, ela deixa de ser um momento de prazer para ser um momento de lembrança obscura, cheio de traumas, que atravessam de forma horizontal, atrapalhando o desenvolvimento normal, vertical, aquele que nós não escolhemos. Precisamos estar atentos para que a criança consiga ter voz e vez. Precisamos ouvir, mas ouvir toda a história. Não é quando a criança começa a falar e a gente começar a brigar e encher a criança de opiniões e de valores. Às vezes é tão simples. Eu me lembro agora que atendendo um grupo de enfermeiros, dentro do meu primeiro estágio, onde ali eles estavam na prática da enfermagem e passaram pelo corredor da sala da psicologia. Então um deles falou assim, eu vou questionar, a psicóloga vai saber me responder. E chegou assim, o que a senhora falaria se pudesse falar de dentro de um caixão? Fiquei pensando naquela pergunta, como assim? O que eu falaria se eu estivesse dentro de um caixão? E enquanto eu dava uma volta pelo mundo da filosofia e da própria psicologia, eu pensei, essa pergunta deve ser uma pegadinha. Eu falei, olha, se eu pudesse falar, se eu estivesse dentro de um caixão, eu falaria que eu gostaria de estar me mexendo. Então eles riram bastante, eles prosseguiram e um deles ficou para trás. E andando tão devagar eu percebi que aquela caminhada estava em busca de ajuda. Então eu perguntei, você precisa de ajuda? E ele entrou ali, naquele consultório ambulatorial. E ali ele me trouxe uma história de agressão verbal, onde ele não tinha certeza por que ele estava ali fazendo um estágio de enfermagem, se os pais já disseram para ele que ele não conseguiria nunca ser um enfermeiro, porque ele era burro, porque ele não sabia sequer arrumar a própria cama, porque os irmãos da idade dele já tinham namorada, já tinham casa, já tinham terminado faculdade e ele estava ali. Era uma ameba ambulante. Então ali eu pude desenvolver o início de um trabalho de resgate de uma autoestima morta por palavras ofensivas. Sabe, a nossa responsabilidade no falar é tão importante quanto qualquer responsabilidade de todos os âmbitos emocionais, físicos, psicológicos. A comunicação, quando ela não é assertiva, ela pode estar destruindo uma vida. Que possamos estar atentos ao tipo de comportamento da criança, porque a criança, ela não tem maturidade, na maioria das vezes, para verbalizar, mas através do seu comportamento, do seu olhar, e até mesmo da sua bagunça, ela está falando e muitas vezes nos pedindo ajuda. Estejamos dispostos a ajudar. Um abraço e conte conosco sempre.